Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa revisão de matemática. Nós vamos fazer uma provinha amanhã, bem simples, tá? Vamos fazer por aqui mesmo, vou passar a provinha online lá no grupo do WhatsApp. E vocês vão fazê-la e já vão me enviar, tá? Amanhã eu explico certinho como será. Vamos falar então, primeiro, sobre múltiplos e divisores, né? O que são múltiplos? O que são divisores? Vamos relembrar o que é isso e vamos fazer alguns exercícios também. Então, veja bem, múltiplos e divisores, né? O que são cada um? O que isso quer dizer? Múltiplo é um número que pode ser perfeitamente dividido por outro, não deixando resto. Então, lá na divisão, quando a gente faz a divisão e não sobra resto, o resultado, eu sei que aquele resultado é múltiplo do número que está lá dentro da chavinha, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui no papel, né, para vocês visualizarem melhor para entender isso. Então, veja bem, aqui nessa divisão, eu tenho 24 dividido por 3. O resultado é 8, porque 8 vezes o 3 é 24. Então, ó, não teve resto, né? Quando fica zerado aqui embaixo, porque não tem resto. Então, o 8, ele é múltiplo de 3. O número que tem o resultado aqui embaixo, quando a divisão não dá zero, ele é múltiplo do número que está dentro da chave. Veja bem, quando eu falo de um número natural, quer dizer que é um número inteiro, que é um número normal, tá? Igual o número que a gente conhece, 1, 2, 3, 7, 6, 3. São números inteiros, não são números quebrados. E o que são os números quebrados? Que são números fracionários, ó. 2,75, 8,5, tá? Esses são os números quebrados. Então, quando eu falo número natural, eu tô falando de um número inteiro, um número normal, igual esses que a gente já conhece, os números que vocês já sabem. Então, veja bem, para a gente encontrar os múltiplos de um número, basta a gente multiplicar eles por outro número, né? E aí, os resultados vão ser os múltiplos. Então, por exemplo, eu vou pedir para vocês os múltiplos de 9. É dessa forma que nós temos que fazer. Coloco o M de múltiplos, o 9 dentro dos parênteses, põe o sinalzinho de igual e abro uma chave. Isso aqui chama chave. E aí, eu vou lá. Começo lá pelo número 0, né? 9 vezes 0, 0. Então, 0 é múltiplo de 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. E por aí vai, né? Vai depender de quantos múltiplos que eu vou pedir, ou que na atividade que vocês vão fazer vai pedir, tá? Então, é dessa forma eu encontro os múltiplos de um número. Eu tenho que multiplicar esse número pelos outros números normais, tá? Lembrando que os múltiplos, eles são infinitos, tá? Como os números são infinitos, não tem fim, os múltiplos também serão infinitos. Agora, nós vamos relembrar como que nós calculamos o mínimo múltiplo comum, né? São 2 múltiplos ou mais. Para eu calcular o mínimo múltiplo comum de números naturais, né? Ó, 10, 18 e 15, eu tenho que fazer pelo processo de fatoração. Então, é desta forma. Então, nós já fizemos isso várias vezes, eu estou relembrando apenas, tá? Vocês já sabem isso desde o ano passado. Como que eu começo? Agora, eu sei que aqui eu tenho números pares. Se eu tenho números pares, eu sei que eu posso começar pelo número 2. Então, olha lá, 2. Agora, eu vou fazer o inverso, a operação inversa, tá? 2 dividido por 10, 5. 18, 2 dividido por 18, né? 18 dividido por 2, 9. Tem como eu dividir 15 por 2 sem sobrar resto, né? Ser uma divisão exata? Não tem. Então, eu copio 15.
Aqui, o próximo número depois do 2 é o 3. Tem como eu fazer, ó. 5 não dá para dividir por 3, então eu copio. O 9 dá, que vai dar 3. O 15 dá, que vai dar 5. Eu ainda tenho números que eu posso fazer a divisão por 3. 5 não dá. 3 dá, que vai dar 1. 5 não dá. O próximo número agora é 4. 4 não dá para dividir nenhum desses daqui. Então, eu vou para o número 5. 5 dividido por 5, 1. O 1 eu só copio. 5 dividido por 5, 1. Agora, eu faço o quê? Eu faço aqui a multiplicação. 2 vezes o 3, 6. 6 vezes o 3, 18. 18 vezes o 5, a gente faz a continha aqui. 90. Então, um número que tem na tabuada, né, que ele é múltiplo de 10, 18 e 15 é o 90. Esse é o mínimo múltiplo comum desses 3 números. Muito bem. Agora que eu, vi como que eu encontro os múltiplos, que eu relembrei, como que eu faço o MMC, que eu relembrei como que eu faço os múltiplos, agora nós vamos ver os divisores, tá? Como que eu encontro os divisores, o que são esses divisores, vamos então relembrar. Agora, vamos falar sobre divisores. O que são divisores? Dizemos que um número é divisor do outro número quando a divisão for exata, ou seja, quando não tiver resto, quando acabar com 0 no final. Olha um exemplo. Os números 1, 2, 4, 5 e 10 e 20 são divisores de 20, pois se a gente dividindo 20 por 20 por qualquer um desses números, o resto ele é 0. Então, nós também podemos dizer que 20 ele é divisível por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. Ou seja, o 20 estão na tabuada. O 20 está na tabuada desses números. Então, vamos lá. Agora, nós vamos calcular os divisores de um número. Eu coloquei aqui o número 18. E aí, eu já sei, que o 18... eu vou fazer o processo de fatoração para eu saber quais são os divisores de 18. Uma forma, além de olhar a tabuada do 18. O que eu posso fazer? Como eu sei que o 18 aqui, ele é um número par, eu posso começar por 2. Então, 18 dividido por 2, 9. Agora, eu vou para o 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Certo? Opa! Agora aqui. 2 vezes o 3, 6. 3 vezes o 3, 9. Então, os divisores de 18 são... sempre vai ser o 1 e sempre vai ser o 18. Só que o 18 vai ser o último número que vamos colocar. Então, eu coloco o 1, o 2, o 3, o 6, o 9... e o 18. Lembrando que nós estamos relembrando, tá? Nós já fizemos muito disso aqui. Nós só estamos relembrando. Agora, nós vamos calcular o máximo divisor comum. Agora, nós vamos calcular o MDC. O que isso quer dizer? Máximo divisor comum. Nós já vimos os múltiplos. Já vimos o mínimo múltiplo comum, já vimos divisores, e agora nós vamos ver o máximo divisor comum. E como que a gente pode resolver ele? Pelo processo de fatoração também. Eu coloco lá, vou colocar 2 números aqui, 18 e 60, como exemplo. Então, eu quero descobrir... entre esses 2 números, qual que é o divisor maior para os 2, tá? Então, o que eu faço? São números pares, Tem números pares, então eu posso começar a fatorar por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9, 30.
60 dividido por 2 dá 30. Agora, eu posso continuar por 2? Posso, porque eu ainda tenho número par. Então, aqui vai continuar 9 e aqui vai ser 15. Posso ir por 3? Posso. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. Posso continuar por 3? Posso. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Agora, eu vou por 5. Vai dar 1 e vai dar 1, certo? Agora, desses números aqui, eu vou circular aquele que dividiu os dois números de uma vez só, tá? Que deu para dividir os dois. Ó, o 2, eu dividi os dois. Dividi tanto 18 como 60. O 2, eu dividi o 9? Não, eu dividi só o 30, né? Então, não é. O 3, eu dividi o 9? Dividi. O 3, eu dividi o 15? Dividi. Então, eu posso circular. O 3, eu dividi o 3? Dividi. O 3, eu dividi o 5? Não. 3, eu dividi o 3 aqui, né? Então, só o 2 e o 3. Então, aí, agora eu faço 2 vezes o 3, 6. Então, o máximo divisor comum de 18 e 60 é 6, tá? Porque esses dois números foram os únicos números que deu para dividir todos do lado, dividir os dois de uma vez só. Ó, o 2 eu dividi o 18 e o 60, o 3 eu dividi o 9 e o 15, tá? Os outros não dava para dividir, porque e aí se repetiu, certo? Esse é o máximo divisor comum. Lembrando que vocês já viram isso e que vocês estão relembrando. Agora, eu vou passar algumas atividades para vocês se lembrarem. E eu tinha dito que a nossa provinha nós iríamos fazer amanhã, mas eu me enganei, tá? Nós vamos fazer na quinta-feira, provinha de matemática. Agora vocês façam as atividades. Daqui a pouco eu vou passar mais um conteúdo, que são os números primos e expressões, tá bom? Que também são coisas que irão cair na nossa prova. Um beijo, estou aqui à disposição.